bem com vocês? Tudo certo? Tudo menos? Bom, sempre começo as minhas aulas assim. Hoje, na verdade, vai ser uma conversa. Não vai ser uma aula. Muitas alunas me perguntam, e isso não é papo de blogueira, tá? Isso é verdade. Minhas alunas me perguntam de verdade, como é que eu caí no mundo do yoga? Tipo, da onde que isso surgiu? E aí eu vim contar um pouquinho da minha história. Assim, eu não sou uma pessoa que condensa muitas informações. Então, esse vídeo, essa história, para você que gosta de saber de história, dar uma fofocada, tá? Vou tentar trazer fatos interessantes, conflitos. Acho que é uma história que, assim, as pessoas querem saber, porque a gente sempre tem conflito, né? E é uma história de conflito. Conflito meu, que me levou a descobrir o meu caminho, né? A minha irmã sempre fala pra mim, sempre falou assim pra mim, cara, você sempre soube o que você queria, mas não um caminho pra chegar lá. E aí eu vou contar e vocês vão entender porque ela fala isso. Tipo assim, estudei numa escola, começar da escola, tá, gente? Sempre fui um espírito muito inquieto. Minha mãe sabe bem disso, meus professores da escola sabem bem disso. Sempre fui muito questionadora. Isso é uma coisa que eu continuo sendo, obviamente agora para um outro lugar. Eu acho que dentro de um caminho de autoconhecimento, que eu não acho que está distante de um caminho de busca por sentido da vida e, portanto, espiritual, dentro da, filosoficamente falando, a gente tem que questionar. Se faz assim, né? Se faz perguntas, às vezes ficamos sem respostas. Isso é muito o que sempre me moveu e é o que eu cada vez mais acredito. Então, eu não quero ter a verdade de todas as coisas. Eu acho que quanto mais a gente, na verdade, vai descobrindo, menos a gente vai sabendo. Enfim, dito isso, sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, comecei lá, bem novinha, questionando o status quo e questionando a sociedade, questionando o sistema, né? Por que que eu tenho que fazer um vestibular se eu não sei para onde eu vou? Enfim. E questionando isso tudo, fui vivendo a minha vida. Nunca fui a aluna nota 10, assim, na minha escola era 100. Pouquíssimas matérias eu tirava 100, assim, no trimestre. Eu sempre gostei muito de aprender. Conhecimento, para mim, é uma coisa que me alimenta muito. Mais coisas que eu, assim, me interessava. Eu era o tipo de aluna que anotava tudo e prestava mais atenção na aula, então 90% do que eu entendia era na aula, e continua sendo assim. E 10% eu revisava em casa. Então, meu estudo era revisão. Isso é um exemplo a ser seguido? Não. Isso fui eu, tá? Você não me imite. Senão, eu não tô aqui falando que para você não estudar, tá? Que os pais me escutem muito bem. Falando aqui que é um entendimento de como eu sou. Se eu tivesse tido um pouco mais de liberdade artística e mais matérias e mais provocações filosóficas, assim, talvez eu tivesse sido um pouco mais feliz, tá? Mais contato com arte, que eu quero dizer, teatro, belas artes mesmo. Eu gostava muito da aula de música, eu gostava muito, assim, essa forma de se expressar, sabe? A minha escola tinha isso, mas é uma escola tradicional do Rio de Janeiro. Eu estudei na escola Cruzeiro, maravilhosa. Assim, agradeço muito pela minha formação. Eu sei falar alemão e meu amor por línguas também nasceu daí. É uma curiosidade que todo mundo sempre fica, sei lá, interessado por isso. Por causa do Cruzeiro, eu acho, eu sempre me interessei por aprender línguas. Então, eu falo português, a minha língua nativa, né? Sou brasileira. Minha família, ela é uma parte francesa, então eu sou franco-brasileira, por parte de pai. E estudei nessa escola alemã, então aprendi alemão desde pequeno, continuo falando um pouco, lendo mais do que eu falo. Vejo coisas em alemão também e continuo com a língua viva assim. Aprendi inglês na escola e também fiz em paralelo, fiz a cultura inglesa, então eu sou formada também na cultura inglesa. Mantenho e busco manter o meu inglês fluente. Então, hoje eu me considero fluente em inglês. Obviamente, a gente sempre tem o que melhorar, mas eu me comunico muito bem.
em inglês, costumo dar aulas também para algumas pessoas em inglês. E então considero fluente. E aí, depois que eu saí da escola, eu aprendi francês como hobby. Língua para mim é hobby. Adoro italiano, volta e meia vejo alguma coisa. Eu adoro ver línguas e é a única parte da minha vida que não está a serviço de ninguém. Embora eu dê aulas às vezes em inglês, mas não está a serviço de ninguém. No sentido de é uma coisa que me nutre apenas e esse é o meu uma curiosidade sobre mim. Então, sim, eu falo mais ou menos 4 línguas, falo mais fluente o inglês e o português, obviamente. Me viro muito bem em francês. Aprendi com a Carole, que é a minha professora. Inclusive, se vocês quiserem indicação de professora, a Carole é maravilhosa. É carioca também, na verdade, de Niterói. E eu indico ela. E eu fiz aliança francesa e com ela, e depois eu comecei a fazer aula particular com a Carole, porque ela é realmente uma pessoa muito incrível. Praticante de yoga, muito legal. Enfim, isso é uma curiosidade, mostrando também um pouco desse espírito curioso que eu tenho, tá? Acho que isso vale se você se identificar, assim, com outras coisas e não se ache errada. Eu, em algum momento, me achei errada, me achei esquisita, sabe? Enfim. E aí, na escola, questionando e tal, sempre tive muito dentro de mim que eu queria ajudar as pessoas, a curar as pessoas. Não esse lugar meio romântico, não, mas de ajudar. Eu e minha irmã, a gente sempre teve muito contato com o sofrimento humano. Minha irmã, lembro que ela estudava e lia muitos livros budistas, e a gente chorou um dia juntas por causa do aquecimento global. Não sei de onde que veio isso, meus pais nunca nem passaram muito isso pra gente, sabe? Essa preocupação, assim, sabe? Mas a gente tinha isso. Obviamente, crianças nascidas em 96, eu e a minha irmã em 2000, então a gente estava imersa nesse mundo. Meus pais nunca pouparam a gente de noticiário. A gente sempre teve um diálogo muito com eles sempre trouxeram muito as questões do mundo, sabe? A gente sempre conversou sobre política, geopolítica em casa. Meu pai é um cara que gosta muito de sociedades antigas e conversar sobre filosofia, a gente, não com esse termo, mas era filosófica, né? Então a gente sempre imersa nesse ambiente, né? Com muito acesso à música, MPB e tal, e a minha família tem uma história com a ditadura militar, então esse assunto político sempre esteve muito em voga na nossa vida. A história com a ditadura é que a minha tia esteve envolvida em movimento estudantil, então, enfim, a gente estuda e pensa sobre sociedade bastante em casa, tá? Então, só para vocês terem ideias dos livros que eu mais gosto lá, que eu estive em contato pequenininha, sei lá, tinha uns 15, 16 anos quando eu li, foi Fahrenheit 45, acho que é o nome desse livro, que é uma distopia, então a gente sempre leu muitas distopias, pra vocês terem noção. É, tudo para dizer que isso alimenta, sabe? Acho que livro, conhecimento alimenta muito essa alma que busca respostas e cada vez tem mais perguntas, tá tudo bem. Isso vai direcionando a gente. Foi por isso que eu sempre fui questionadora, tipo, desse sistema. Imagina, eu lia distopias, obviamente eu vou questionar o sistema. E aí, eu lembro que numa aula de inglês a gente leu Brave New World e Admirável Novo Mundo. E eu fiquei tipo, uau, isso é muito. Que é isso? Eu tenho esse livro até hoje. Ele é tipo assim, abre a cabeça. Então, essas coisas sempre movimentaram a gente. E aí, eu tinha essa vontade. A gente tem esse acesso a suprimento, a miséria enfim, as coisas catastróficas que acontecem no mundo. E eu, muito ligada, a minha irmã, muito ligada a resolver o problema. Minha irmã é advogada, sempre querendo a justiça nesse lado, né, de mudar leis, e não que ela tenha essa pretensão, tá? Mas de organização, assim. E eu muito no sentido de poder abraçar aquelas pessoas e ajudar e dar um afago, um acolhimento, porque eu também eu sou uma pessoa que sofre, né? Todos nós sofremos, então vem daí, a minha vontade.
E aí eu trabalhava voluntária no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, pela ação social da escola, que mudou o nome depois, mas a gente tinha esse programa de voluntariado na escola, que os alunos participavam de várias frentes de trabalho, em orfanato, em hospital, enfim, tinham outras frentes também. E aí eu trabalhava lá, eu era recreação infantil ou adulta, dependia do dia. Era sempre às sextas-feiras e, ai, como eu amava. Olha, foi muito bom. A gente até recebeu um prêmio, 13º prêmio de escola voluntária, a gente viajou para São Paulo, super legal. E, enfim, sempre esteve muito comigo isso. E aí foi por isso, talvez, que eu tenha escolhido ser médica. Então, eu estudei para medicina, embora eu não fosse aluna 100, e isso me deixava muito com medo, assim, né? Como é que eu vou passar? Eu estudei para medicina até 3 meses do vestibular, quando eu já estava. Eu tinha trocado de hospital, então eu não estava mais no INTO, aí eu estava no Hemorrio. E aí eu ficava cuidando de um menino, de vários, mas eles, especialmente, a gente teve uma troca muito forte. E aí ele veio a falecer, faltando 3 meses ou dois, não me lembro, pro vestibular, e eu pirei, surtei. E aí eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo. E aí foi um desespero geral, eu chorava e tal. Minha mãe tentou me ajudar, ela conhecia algumas pessoas, e aí eu fui até pra um consultório de oftalmo, depois eu conheci umas outras pessoas, mas não era para ser. E na época eu tava passando aquela novela Lado a Lado, maravilhosa, com Thiago Fragoso, Marjorie este ano, Lázaro Ramos e Camila Pitanga. E foi uma novela muito poderosa. E aí fica meu agradecimento, assim, à cultura, né, como forma de tocar a nossa alma e fazer com que a gente desperte e ache o nosso caminho. Eu sou uma amante da arte. Então, outra curiosidade sobre mim, eu gosto muito de arte, dos movimentos, porque é a sociedade, né? Então, movimentos sociais acontecem, né? É, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente chama de alma, sabe? É esse contato com o que é sagrado. O artista, ele traz, ele expressa algo ali muito poderoso, que está dentro dele, né? E, enfim, é isso. E aí eu assisti e a Laura era uma personagem que queria muito liberdade, assim. Eu acho que a história como um todo é muito bonita, a amizade dela com a Isabel, que era a Camila Pitanga, trouxe muita riqueza, assim. Enfim, um dia, se vocês quiserem, eu posso devagar sobre essa novela, porque realmente foi muito, muito importante, me tocou num lugar muito muito aqui dentro, sabe? E aí eu decidi que eu ia ser professora de pedagogia de alfabetização, porque isso também era um dos grandes sonhos, assim, ajudar a alfabetizar não só crianças, mas adultos, pessoas que não tiveram acesso à educação. Que isso vem do meu avô, da minha mãe, eu acho que acredito e sigo acreditando nisso, que a educação e o acesso ao conhecimento realmente nos transforma, liberta. Sempre fico emocionada, já gravei esse vídeo 2 vezes. Mas a educação, ela realmente tem esse poder, sabe? De transformar. Não num lugar só romântico, não, sabe? Mas incomoda também. Você ter acesso ao conhecimento, você vê determinadas coisas que você não concorda, enfim. Por isso que causa transformação, né? E aí foi isso, decidi, só que a minha mãe, obviamente, ela é pedagoga, ela falou, que faz isso você não, minha filha, pelo amor de Deus, vamos escolher pelo menos uma matéria. Minha mãe trabalha em escola, tá, gente? A minha mãe, ela é vice-diretora de uma escola hoje, mas ela sempre foi professora de alfabetização, teve um caminho com a educação. O meu avô, que é o pai dela, ele teve um caminho com a educação também, professor de matemática, mas ele trabalhou na Petrobras, engenheiro da Petrobras, chegou ao cargo de diretoria e trouxe vários exemplos assim para dentro da Petrobras, fez uma escola para os filhos dos funcionários, para os funcionários também.
construiu duas escolas em Cuba, então meu avô, ele era o cara que sempre deu livro pra gente de presente. Era um cara, assim, realmente muito incrível. Foram desses exemplos também, acho que despertados pela Laura ali naquela imagem, que trouxeram isso pra mim. Só que aí, obviamente, a minha mãe pensou no meu futuro, falou, cara, você precisa escolher pelo menos uma matéria. E eu não queria estudar ela, obviamente, né? Adolescente, rebelde. Só que ela trabalhava na escola, ela falou com alguns professores para conversar comigo. E aí eu lembro que o Bernardo, professor de literatura e redação, da área de português, ele falou comigo. E o Thiago falou comigo, que era de geografia, maravilhoso também. Muita saudade do Thiago. E eu não sei quem foi a professora de biologia que falou comigo. Não me lembro se foi o Felipe, que era meu professor na época, ou se foi. Não acho que foi o Felipe. Enfim, falei com alguém. E eu sei que eu tava na dúvida. No final das contas, eu decidi, embora eu goste muito de línguas, embora eu goste muito de geopolítica, dessa parte sociológica e também, decidi pela biologia. Não me lembro muito bem por quê, tá? Mas decidi pela biologia e foi isso. E aí prestei o vestibular para biologia, fazendo aquele vestibular, sabendo que eu nunca mais queria fazer aquilo na minha vida. Quem já fez Enem, pelo amor de Deus? Quem está fazendo, sinto muito. Estou aqui. Posso te oferecer aula de yoga, que eu não tive na época, para te acalmar, porque foi um momento muito tenso. Muita ansiedade, muita. Ai, muito. Eu saí do Enem falando, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Passar, e porque eu passar, eu vou fazer. Se tiver fazer administração, eu vou fazer, mas eu não vou fazer mais esse treco. E graças a Deus eu passei, graças a Deus mesmo. Passei para biologia em todas as faculdades que eu queria, graças a Deus, graças à minha formação, por isso que eu quero falar que o Cruzeiro prestou um papel muito importante na minha formação, com certeza. A educação, de novo, uma educação básica boa, ela te abre portas inimagináveis, e eu sou uma pessoa que luta pela educação. Enfim, passei e o meu sonho era fazer o FRJ, fui fazer o FRJ, que também foi outro lugar que abriu muito a minha cabeça. Vai ficar muito longo se eu ficar aqui tecendo elogios para a FRJ, mas foi um lugar e o curso em si foi algo que me transformou absolutamente. Então, embora eu não seja bióloga, eu sou bióloga do coração. Eu, eu despertei para várias coisas minhas que eram muito sagradas. Eu nunca tive muito acesso a essa imersão na natureza. A minha mãe é uma patricinha. Desculpa, mamãe, mas você é bem fresca. Eu tenho esse lado, porque, né, sou filha dela. Mas descobri um lado muito bichinha do mato, que é uma coisa muito eu também, muito essência. E a minha mãe, eu lembro que ela ficava, eu não queria ter filho pra ser. E eu amo acampar, eu ver bichinho. Eu peguei muito sapo na minha mão, eu trabalhei com sapo um tempo. Assim, inseto não gosto, tá? Então não é porque eu sou bióloga que você vai falar assim, ah, não gostou? Não gosto. Artrópoda não é pra mim. Ah, mas tem bichinhos que são legal. Tem, borboleta gosto. Não é inseto, né? Mas tudo bem. Borboleta maneira, tem joaninha, tem a galera legal. Mas não sei, não gosto de todos. Entendeu? Aracnídeos também. Acho que eu gosto de aranha. Não gosto. Gosto do símbolo dela. Simbolicamente, no xamã, acho maneiro, mas assim, enfim, não é porque uma pessoa ela é bióloga que ela naturalmente vai ser amante de todos os animais e gostar de todos e querer abraçar todos eles. Não é isso, tá bom? Vamos deixar isso claro. Porque é a mesma coisa, não é porque eu sou professora de yoga que eu sou zen o tempo todo. Eu acho que isso é uma falácia e, enfim, ninguém é. Não é porque você faz uma coisa que você domina aquela arte. Você está aprendendo também. Aquilo te mobiliza o teu espírito, porque de certa maneira aquilo te toca. Então, a natureza me toca, mas não é por isso que eu amo pombos, por exemplo. Inclusive, eu tenho pavor de pombos, é uma outra curiosidade sobre mim. E aí, beleza. Isso a gente está falando só da minha trajetória de carreira, vamos dizer assim, desse conflito. Porque nesse meio tempo aí tem várias histórias despertais relacionadas à minha saúde. Então,
Eu, por exemplo, odeio pão porque eu fiquei muito doente na escola e ninguém descobriu o que que era. E aí, no final das contas, a gente descobriu que era a doença do pão. Se vocês quiserem, me escreve aqui que eu falo melhor sobre isso. Mas, enfim. E aí, fiz a faculdade, estagiei em vários laboratórios. O laboratório de biofísica foi maravilhoso. Estagiei em laboratório de ecologia, com a Camila e com o Marquinhos, que foi o que eu passei mais tempo, né? Agradeço eles até hoje. Não sei se eles vão ver, mas assim, foi muito especial, esse momento lá do Lab Verte. E fiz licenciatura, prestei licenciatura. Dentro da biologia, você faz o ciclo básico e depois você faz bacharel, que aí a gente tem de zoologia, que vai ver todos os animais, biologia marinha, ecologia, que eu estava meio pendendo para esse lado, ou botânica. Eu amava tudo. E aí a gente tem também a licenciatura, que era essa quinta, que é bem diferente desse, não é bacharel, você termina a faculdade como licenciatura em ciências biológicas, tá apto para dar aula em escola. E eu fiz licenciatura, e aí eu estagiei, fazia parte da formação, né, que é a prática de ensino, no CAP da UFRJ. E foi, assim, maravilhoso também, transformador, mas algo dentro de mim ficava olhando essas duas opções, ou seguir na área de pesquisa que eu poderia fazer, e eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender, gosto muito de estudar, mas ao mesmo tempo queria cuidar de pessoas, né? E algo dentro de mim falava isso. E na escola eu tinha mais ou menos isso, mas também estava muito preso a um currículo, enfim. Tive mais um momento de conflito, de questionar o sistema, questionar as minhas opções e fiquei muito confusa. Posterguei a minha formação, então era para eu ter me formado no primeiro semestre de 2019. Eu me formei em agosto de 2019, para ter um tempo assim meio que para respirar e fiquei com algumas matérias lá eletivas, fazendo pesquisas de campo, ajudando pessoas, tentando descobrir, né? Comecei por causa de uma matéria da política de natureza. Eu comecei a flertar com o terceiro setor, e aí fui estudar moda, e a interface entre a antropologia e a ecologia, que era o que eu gostava muito. O que é muito interessante, porque isso também me trouxe muita perspectiva sobre o mundo, que é o que eu gosto bastante. E hoje eu estudo muito isso ainda, eu tenho vários livros. Bruno Latour, Isabelle Stanguer, foram nomes que assim, me auxiliaram muito nessa trajetória, que estudei muito eles. A Vandana Shiva também foi uma mulher que eu li bastante nesse período. E comecei a pensar na moda sustentável, na cadeia de produção e tudo mais. Até fiz curso na PUC, fiz curso no SENAC sobre o assunto, mas, enfim, era uma dedicação assim, e eu ia estar mais com natureza e não tanto com pessoas, e aí, enfim, ainda estava meio naquela dúvida. Viajei para Milão, voltei, e ali aquele conflito. E nesse conflito encontrei uma amiga minha e falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, tô muito confusa e tal. Eu já praticava meditação, corria bastante nessa época, eu desenvolvi inclusive uma anorexia nervosa, que inclusive eu posso contar melhor para vocês sobre, mas não estava muito bem. E aí eu meditava meio que na corrida. Eu nunca escutei música em corrida. Nunca é muito forte, mas assim, não era um hábito. E meditava assim no sentido de ficava quieta. Hoje eu sei que é meditação com a minha formação, mas eu não sabia na época. Mas me ajudava a ficar ali quietinho. E eu falei com essa minha amiga e ela falou: "Cara, eu faço a minha formação, eu troco a formação, eu sou recepcionista no estúdio, e aí eu faço a formação sem pagar, porque eu também não tô com muita grana para investir. E aí eu sabia que os meus pais, obviamente, né, não iam ter dinheiro para me ajudar assim. E eu falei, cara, é uma oportunidade. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui recepcionista nesse lugar, que chama Moi, The Museum of Yoga, sou grata ao Quaraci até hoje, que é o dono do estúdio. E foi lá que eu descobri eu fiz muita aula de yoga nessa época. Eu fazia 3 aulas por dia, conhecia várias metodologias, conheci vários professores, tive acesso a muito conhecimento.
E um dia eu estava lá na recepção e uma menina faltou, uma das professoras, e ela não avisou, e aí os alunos ficaram nervosos. Tinha uma menina grávida, que é a Raquel, eu lembro dela até hoje, e ela estava muito grávida. E ela sabia que eu estava fazendo a minha formação ali, e ela falou: Você vai me dar aula? Eu falei: Vou não. Ela falou: Você vai sim. Eu vim até aqui e eu vou fazer. E ela botava a mão na barriga assim, e aí ela insistiu tanto: Como é que você nega alguma coisa para uma grávida? Como, né? E eu falei: Ai, tá bom. Dei aula, tinha 5 alunos. Três mulheres e 2 homens. Esses 2 homens não sabiam que era a minha primeira vez dando aula, não faziam ideia. Sabiam que era uma professora meio que substituta. Eu dei aula, e eu lembro que, assim, eu dei aula do jeito que eu estava acostumada a fazer, porque nessa época eu tinha feito realmente muita aula. Então, parecia que as palavras estavam na minha cabeça. E aí eu conduzia a aula, assim, meio que no fui. Cara, eu botei o pessoal no Shavasana, eu lembro que eu tremia o corpo inteiro, assim, o corpo inteiro. E eu lembro que eu mandei, eu tirei uma foto e mandei pro meu namorado na época, que assim, eu descobri o que eu quero fazer e eu chorava e tal. Quando acabou a aula, a Raquel puxou uma palma, falou muito obrigada, foi muito maravilhosa a sua aula. Então foi a minha primeira aula de yoga na vida. E aí os 2 homens ficaram, é a sua primeira aula, não acredito, foi maravilhosa, você nunca deu aula. Eu falei: Não, eu tô fazendo a formação ainda. E nossa, foi muito forte, assim. Foi ali que abriu assim a minha cabeça. Eu acho que quando a gente tem esse momento, é muito sagrado, muito sagrado. Eu lembro a roupa que eu tava usando, sabe? Era uma calça branca, assim, uma blusa preta. Foi, foi muito poderoso. Era uma calça branca com preto, com bolinhas assim. Aquelas calças meio yoga. Foi muito real. Muito, assim. Eu sabia que aquilo ali estaria na minha vida pro resto da vida. Tô aqui hoje. Mas, enfim, decidi. E aí, logo depois entrou a pandemia, e aí tive que parar de frequentar o estúdio. Minha família pegou o Covid, enfim, não podia frequentar, não podia fazer nada, a gente não sabia o que era. Muitas amigas da minha mãe já sabiam que eu estava fazendo a formação, e amigos também próximos lá da biologia. E muitas pessoas ficaram ansiosas, acabou que comecei a dar muita aula online, me desenvolvi como professora ali. A Aninha, que é a minha professora, que eu descobri lá no estúdio, inclusive, ela me ajudou muito, me deu muito suporte, assim. Eu falei com ela, ela falou: Não, vai, você tem, bota com intenção, você estuda e tal. E aí ela que me ajudou também a escolher a minha formação. Então, enquanto eu dava aula, eu estudava muitos casos também. As minhas aulas particulares de hoje ainda são assim, eu estudo a necessidade da pessoa, o que ela está vivendo, enfim, tudo para trazer uma prática específica para o que ela está vivendo, o que está para acontecer, levando em consideração toda a trajetória do corpo. E eu estudei muito nessa época por isso, e aí eu fiz a minha formação no que a Aninha tinha me orientado a fazer, foi na Montanha Encantada, que foi onde ela fez a primeira formação dela. Então, é o Centro de Yoga Montanha Encantada, lá em Garopaba. E foi assim, maravilhoso. Eu não tenho. Se hoje você me pergunta assim, Luísa, onde eu faço a minha formação de yoga, que eu quero fazer uma formação de yoga, eu vou te indicar 2 lugares e apenas. A formação da Aninha, que eu, olha, depois de muito tempo eu batalhei, tá? Insisti, insisti, insisti. Não só eu, provavelmente muitas outras pessoas, mas eu me considero uma aluna que perturbou a Aninha para ela oferecer a formação dela. E aí ela tá oferecendo agora a formação dela. Eu vou deixar o arroba da Aninha aqui. E ela tem a metodologia dela, que é o Oni Yoga. Olha, a Aninha é uma das pessoas mais importantes para mim nessa trajetória, porque eu acredito muito no servir dela com o yoga, sabe? A gente compartilha muito esse entendimento do que é essa ferramenta. Muitas das minhas muita forma do que eu penso, de como eu me desenvolvi, foi por causa da Aninha. Não vou chamar ela de mestre porque ela não gosta, mas ela ofereceu esse papel para mim, sim, como alguém que me guiou. E eu acho que é isso que o mestre faz. Então, a Aninha é muito especial para mim e eu acredito para várias das alunas dela também, até hoje. E
A formação dela eu super indico, e obviamente a da Montanha Encantada, que foi onde eu fiz, onde a Aninha fez, então também tem, a gente compartilha essa história. Eu acho que é uma formação muito rica, tem muita filosofia, muita metodologia, tem muita prática de sentir o yoga mesmo, essa... Eu não sei dizer, gente, tem muita noção. Quem já fez as minhas aulas tem muito ali da montanha, tem muito da Aninha, tem muito dessas pessoas que vieram antes que me ensinaram. O yoga é isso, né? A gente vai aprendendo. E eu me interesso e eu acho que isso que me salvou em vários momentos, o yoga me salvou em vários momentos nessa parte sutil. De você entender o que está acontecendo, o que está borbulhando aqui dentro. Então a montanha tem muito esse conhecimento. Fisiologia do yoga, anatomia do yoga. Então, vários professores muito incríveis. É uma formação muito completa que eu super sugiro, tá? Agora eu já babei muito aqui o ovo. E realmente é porque eu acredito nisso, tá? E aí eu me formei lá na montanha. Eu não sei se vocês querem saber mais sobre a formação, algo específico, mas inclusive, se quiserem, pode me escrever também para me pedir. Eu super vou gostar de falar. E aí a montanha ela te forma e ela te induz a continuar buscando, a continuar buscando por si, né? Buscando por si mesmo, em si mesmo e buscando na vida esses conhecimentos. Então eu me interessei muito pelo Tantra e aí outro divisor de águas para mim foi o livro do Christopher Wallace, O Tantra Iluminado, que é a outro que eu sugiro dentro da leitura que eu gosto, né, do yoga. Aí a gente vai buscando, eu me interesso muito por mitologia, por inconsciente, então eu estudo psicanálise, eu estudo mitologia e filosofia, essa robustez filosófica das histórias, é isso que eu trago e eu vou trazer cada vez mais aqui no canal Yoga da Lu. E porque eu acho que aí faz a gente viver e ajuda na reflexão. Os mitos eles trazem isso pra gente, né? Enfim, e aí foi isso, me formei na montanha. Voltei para o Rio de Janeiro, eu já estava morando com o meu ex-marido, né? Hoje, mas a gente estava namorando e morando junto. E aí, ele já tinha um emprego em São Paulo, ainda estava de home office, e eu estava naquela, em algum momento a gente vai. E eu falei, cara, vamos logo, porque aí eu consigo achar um estúdio lá e me desenvolver. Enfim, fomos. E foi assim que eu entrei no estúdio que me desenvolveu, que me fez como professora, que foi o Vidya Studio de Hot Yoga. Tiveram muitas dificuldades antes de eu encontrar o Vidya, e aí, se vocês quiserem, eu conto só sobre essa história. Mas entrei no Vidya e foi assim, não sei outra palavra, foi tipo uma explosão. Eu dei muita aula, eu continuo dando muita aula, mas eu dei muita aula nessa época e nas que vieram, assim. E aprendi a ser professora, a estar em sala, em aulas coletivas, e enxergar os alunos, enxergar a mim enquanto professora, aprender, aprender sobre mim enquanto professora, quem eu sou, o que eu quero trazer e tudo que eu faço. E foi assim, eu me desenvolvi muito por onde a vida estava me levando. E hoje eu voltei para o Rio de Janeiro, e aí essa é uma outra história. Passei por muita coisa desde que eu entrei no universo do yoga e sendo professora. Tiveram várias coisas que aconteceram, então bem posso contar melhor sobre isso, mas essa parte de relacionamento, obviamente falei aqui para vocês, eu me casei, me separei, enfim. E aí voltei para o Rio de Janeiro com uma vontade de estar mais perto da minha família. E hoje eu dou aula aqui no Rio de Janeiro presencial, mas estou querendo trazer esse mundo aqui para continuar em contato com as minhas alunas tão queridas. Assim, eu conheci muita gente maravilhosa em São Paulo, muita, assim. Eu sou grata à cidade e a todas as pessoas que eu encontrei até hoje, muito mesmo. Eu não seria a Luísa de hoje sem essa cidade. E é por isso que esse canal nasceu, por causa de alunas como Lorena, Carol, Marina, outra Carol, tem muitas Caróis. Gabi, Paulinha, enfim.
Helena, Bel, outra Paulinha, são várias Paulinhas. Tem muitas alunas que me fizeram me sentir eu em momentos que eu me perdi. Então, é isso que eu acho maravilhoso da minha profissão. Eu sempre sou resgatada por ela e nesse resgate de mim mesma eu também ajudo outras pessoas a se resgatarem nas suas vidas e é uma troca muito maravilhosa. E foi por isso que nasceu o Yoga da Lu, para isso continuar vivo, continuar pulsando, porque é o que eu acredito. É o quem eu sou, sabe? O Yoga da Lu. E da Lu, porque é realmente o meu jeitinho de enxergar o yoga e passar ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, sobre alguma coisa, me conta. Eu já adoro falar, né? E é um prazer contar para vocês mais sobre. Também, junto com essas perguntas, sempre me perguntam livros que eu gosto de ler e tal. Eu já indiquei um aqui hoje, que é o Tanto Iluminado, mas tem vários outros que eu indico para quem está começando a gostar do yoga, a estudar yoga. No próximo vídeo, me conta o que vocês querem saber, se vocês querem saber dessa parte do meu despertar, né, como pessoa que veio também muito da doença, né, que eu tive, lá que eu fiquei doente. Tive uma outra também, que aí eu vou contar nesse vídeo, mas posso contar no outro. Se vocês querem saber sobre o processo do yoga mesmo, como é que foi esse encontro, porque aqui eu só falei como eu cheguei, mas não todos os pormenores que aconteceram e que me guiou. Eu tenho iniciação em práticas espirituais, tanto de yoga quanto de outras, então isso também é uma outra parte que pode ser que ajude você. Me conta, tá bom? Compartilha esse vídeo ou só curte esse vídeo, porque ajuda a chegar em mais pessoas. Esse canal está começando, então eu queria que cada vez mais pessoas tivessem acesso a essa ferramenta mágica que é o yoga. E também a mim. Isso aqui sou eu. E aí, se a pessoa não gostar de mim também, aí ela não precisa seguir. Mas se ela gostar, será um prazer ter você aqui. É, E é isso. Até a próxima. Namastê.